Bom dia, Okinawa! Chegamos aqui nessa ilha, bem ao sul da ilha principal do Japão, que se chama Okinawa. É completamente diferente de Tóquio. E Okinawa não tem um turista estrangeiro. Mentira, tem, mas tem muito pouco. Então a gente sente que entrou no Japão mais japonês mesmo. Até porque estamos ficando num apartamento, num bairro assim. Tudo é muito mais imersivo. Hoje a gente veio aqui visitar uma espécie de um museu, um memorial. Na verdade isso aqui era a base subterrânea da Marinha Japonesa na Segunda Guerra Mundial. E é isso que a gente vai vir dar uma olhada, porque em Okinawa aconteceu um dos capítulos importantes da Segunda Guerra. Estamos no ninho do corvo. Tem um monte de corvo. Estamos no ninho do corvo, a gente vai soltar cabo aqui. Olha isso aqui morrendo. Eita! Corvinho! Corvinho! A Batalha de Okinawa foi a maior batalha marítimo-aérea terrestre da história. Aconteceu no fim da Segunda Guerra, entre abril e junho de 1945. E diferente de outras batalhas aqui no Pacífico, essa envolveu civis. Estima-se que até 150 mil civis japoneses morreram. Na época, nenhum dos lados imaginava que ia ser a última grande batalha ou a última batalha importante da Segunda Guerra, porque os Estados Unidos estavam planejando a invasão de todas as ilhas aqui no Pacífico. Mas aí em seguida, em agosto, aconteceu o ataque de Hiroshima, o que culminou na rendição do Império Japonês. Foram 3 mil soldados japoneses que construíram esse bunker. Ele é chamado pelos japoneses de caverna naval. Diferente de muitas outras em outras ilhas, que eles aproveitam a caverna feita pelo mar, para a partir dali fazer esses tipos de bunker, essa foi toda feita à mão, com trabalho manual de 3 mil soldados durante 4 meses, entre agosto de 44 e dezembro de 44. E aqui dentro viviam 4 mil soldados, mas não tinha banheiro, não tinha água, então era um empilhado em cima do outro, e doença, mau cheiro, enfim, são 450 metros, tudo cavado. Esse bunker sobreviveu aos ataques dos Estados Unidos. Exatamente. Andando aqui pelas ruas de Okinawa, Carol está focada em conseguir um lugar para mergulhar e eu estou focado na minha fome. Então tá na hora de achar um lugar para comer, senão eu não vou aguentar. Puc, sério. Aqui no meio do caminho tem um restaurante bem cheio. Eu não sei se é um restaurante ou um café. Parece mesinha de café, mas tá parecendo que tá tendo almoço, né? Vamos lá ver? A garçonete veio aqui e explicou pra gente que esse bar tem um sistema de 1000 ien, e você tem direito a 3 bebidas, a sashimi que tá chegando aqui, ó, e a um prato de comida. É muito barato, a gente nem querer beber, mas tá incluso no preço. O que eu posso fazer? Só que olha só o menu que ela deu pra gente escolher comida. Esse é o menu. Carol, o que você está descobrindo aí? Carol, você está descobrindo? Carol conseguiu traduzir. Rice and soup, and also fish soup. This is also soup. Suco de ara. Arigato. E esse deve ser peixe. Deve ser peixe. Você não vai colocar shoyu? Geralmente eu não... This one? Soy sauce. This one here? Okay. Eles colocam. Yes. Thank you. Arigato gozaimasu. Wasabi. A gente está aprendendo aqui, né? Então o senbeiro é um sistema em que você pode aproveitar bebida por 1000 ien, que dá uns $7. É, barato. $7. R$35.
Aí você ganha o sashimi. Que não é pouco, hein? É bastante, ó. Não, bastante. Metadezinha. Mais um prato que você escolhe da lista e 3 drinks. Ou, se você não é muito bom de sashimi, a tradução literal, você pode escolher 2 pratos ou 3 drinks. Ou 2 pratos e 3 drinks. Tira o sashimi. Ou, se você não quer comer nada, você escolhe 4 drinks. Por 1000 pila. Por 1000 pila, adorei esse sistema. Okay, we have a new friend here from Okinawa. Yes, I'm from Okinawa. And what is your name? Yes, Kenichi Hidaka. I'm from Okinawa in Japan. I'm lawyer. And we came to Okinawa Yes. because we have a friend whose family is from Okinawa. Oh, Her name is Nakazone. You said that Nakazone. Nakazone is Okinawa's name. Thank you for being so nice. Yes. Every Japanese is so nice to us. Yeah, thank you. Nice to meet you. And when you watch our vlog, you're gonna see yourself in the video, okay? Yes, okay. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. É o povo mais sorridente, mais amistoso, mais polido, educado que eu já vi. Não é verdade, Puki? É. No dia seguinte... Agora a gente cruzou a cidade de ônibus. Aliás, o que a gente está pegando de transporte público aqui no Japão é uma loucura. Em Tóquio foi metrô atrás de metrô todo dia. E aqui a gente está aproveitando... Tem o monorail que a gente usa, mas a gente está usando muito ônibus. Estamos indo para... Nem sei direito. É um castelo, mas eu não consegui entender. Informações quando chegarmos lá. É, porque a gente foi ver o nome do castelo, só está escrito em japonês, então a gente não sabe exatamente. Enfim, Carol descobriu que tem um castelo bonito aqui no alto. Cruzamos a cidade e daqui a pouco a gente está chegando lá. Estamos entrando aqui nesse mausoléu. É um mausoléu que foi construído em 1501 para trazer os restos mortais do rei Shoen. Foi o filho dele que era o imperador naquela ocasião. Olha que incrível, que bonito. Que construiu e trouxe os restos do pai. E aí, a partir de então, se transformou no mausoléu da segunda dinastia Shō. Nós vamos entrar agora. Eu passei aqui e falei, cuidado da cabeça. Dei 2 passos e eu vi um BUM! Eu olho pra trás e você tá assim. Depois de ter ficado 3 semanas... Nossa, já estamos... 3 semanas no Japão. Um bom período em Tóquio e em Kyoto. A gente vem agora para essa ilha e é uma delícia chegar em lugares assim e não ver nenhum turista, porque lá em Tóquio assim, tinha lugares que a gente ia que é inacreditável o número de turistas, de europeus, americanos. Mas saindo daquele meio ali, que é o mais famoso, né? Tóquio e Kyoto principalmente, a gente começa a encontrar lugares só com japonês, assim. Aí você consegue ver um pouco mais da vida regional, inclusive comer comida mais típica, que a gente fez já há alguns dias aqui. Estamos na Kokusai Dori. Kokusai Dori é a rua principal aqui de Okinawa. É uma rua cheia de restaurantes, lojas de souvenir, música ao vivo, muita comida típica do local. E vira e mexe, você tá andando na rua e de repente tem uma dessas galerias que você entra e tem lá a mesma coisa, mais um monte de lojas, restaurantes e tal. Essa é a Kokusai Dori. E a gente vai procurar o que agora? Lugarzinho pra comer alguma coisa, né? Então vamos. Uma coisa que a gente está aprendendo aqui no Japão é que a culinária japonesa não se restringe a sushi, sashimi e udon e ramen. É super rica, a gente come de tudo. Esse prato se chama kare, que é um molho com arroz e carne ou frango. Ele tem esse tempero bem perfumado e é de influência indiana, mas aqui tem um twist japonês. Amanhã. Eu vi na internet que tinha esse parque. Na verdade, na internet mostrava que eram cavernas, umas cavernas bem bonitas para conhecer. E além da caverna, teria algum museu sobre a história de Okinawa,
Só que aí quando a gente estava no ônibus vindo para cá, o que já foi uma outra saga, né? Porque tem bastante ônibus na ilha, mas tem poucos horários. Então a gente está sempre tenso achando que não vai ter mais ônibus. Mas a gente conseguiu chegar. Só que no caminho a gente viu que é um parque temático. Então a gente já não tem mais ideia de onde a gente está indo. Se é um parque, se é um museu ou se é caverna. E pela quantidade de ônibus e gente saindo, talvez não seja o ideal chegar faltando 2 horas para fechar. Continuamos andando. É muito grande. Muito, muito, muito grande. É um corredor interminável. A gente não para de andar. E o bonito dela é que além do número absurdo de estalactites que tem, ela tem um rio, um córrego interno que corre. Dá para ver bem aqui, ó. E com essa iluminação azul fica muito legal. É friozinho aqui dentro. É um ambiente mágico, assim. Caverna tem algo de mágico, viu? Não é, Puck? Não é verdade? Saindo da caverna, a gente está andando aqui no meio das frutas. São exemplares das árvores frutíferas da região. Tem muito mais fruta do que a gente pode imaginar. Abacaxi, melancia, lichia e outras que eu não sei nomear, que são diferentes. Aqui parece até banana, né? Olha, agora ali tem uma estufa úmida. Ou é um restaurante? Não estou enxergando. A gente saiu lá da caverna, seguiu por aqueles jardins, depois passamos por uma área de artesanato e agora chegamos em outra parte aqui que eles chamam de castelo, mundo do castelo, Castle World. Aqui em Okinawa a gente vê muito comumente esses leões assim, que como que protegessem as residências, as casas. Ó, aqui na frente tem mais um, ó. A gente viu em vários lugares, ó, nos telhados, tá vendo? E a gente acaba de descobrir agora, onde? Os dois. Então. E a gente acaba de descobrir agora que no dialeto de Okinawa, leão se diz shissa, e que eles acreditam que a origem dessa expressão vem de esfinge no Egito, e que isso foi uma influência que se origina na época da Rota da Seda, entre os séculos 13 e 15. A gente vai viajando pelo mundo e vai vendo como as culturas que parecem mais distantes se misturam. Mais uma característica do Japão. Tudo que se refere à fruta é extremamente caro. As frutas são muito caras no Japão, mas muito caras. A gente vai tomar às vezes um sorvete, um suco de fruta e é uma fortuna. E até a Carol outro dia comeu uma panqueca de sorvete com morango, né, Puck? Veio uns pedacinhos desse tamanho. O cara colocou uns micro pedaços de morango, parecia que estava mexendo em joia. Era metade do morango. Assim. Tinha metade do morango na panqueca inteira, fatiado pequenininho, assim, que nem joia. E o preço vai lá para cima só porque tem morango. Esse parque inteiro tem muito artesanato e exposições assim de diferentes comidas. Aqui, por exemplo, é uma cervejaria. E aqui tem um saquê que, ao que parece, ser feito com algum extrato que eles tiram dessas cobras aqui. Com a cobra dentro, olha que delícia. Meu Deus. Olha, Puck, olha isso. Ah, tá viva? Não, lógico que ela não tá viva. Você fez um jeito. Mas eu vi vários desses lá na cidade. Com cobra? Cobra dentro. Então é uma coisa tradicional da região. A gente está lendo aqui que, de fato, eles colocam a cobra dentro da garrafa e jogam o saquê. E isso faz com que partes da cobra, né? Aguarde, por favor. Depois que acaba o saquê, você pode colocar mais saquê e usar de refil a cobra. Porque ela continua soltando uma essência, um extrato, alguma coisa. Mas tem uma preparação antes da cobra, porque ela é extremamente venenosa, então eles tiram o veneno antes. Estamos saindo do parque. Foi bem divertido. A Carol ficou bem fascinada com os morcegos lá. Okinawa é uma ilha grande, né? E os transportes aqui são um pouco complicados, na verdade, assim. Tem transporte público muito bom, como em qualquer lugar do Japão. Ônibus, tem um monorail.
Só que passa muito pouco ônibus. Então agora, para voltar lá para o outro lado da ilha, onde a gente está hospedado, a gente teria que esperar 1h15 para o ônibus passar. Então a gente preferiu caminhar 40 minutos para chegar no local que tem mais ônibus. Como caminhar é muito gostoso aqui na ilha, aliás, em qualquer lugar do Japão é gostoso caminhar, porque o trânsito é absurdamente respeitoso, tudo é muito bonito e seguro, enfim. A gente gosta também de fazer longas caminhadas. A gente vai a pé então, nesse fim de tarde gostoso aqui de Okinawa. E amanhã vai ser um dia muito especial, que nós vamos fazer mergulho no Mar da China, que é esse mar que fica aqui entre Okinawa e a China. Então é isso, até amanhã. No dia seguinte, Já estamos no barco, experimentando nossas roupas. Parece que a temperatura está 24 graus da água. Não é gelado, mas também não é quente. E parece que só estamos nós, eu, a Carol e uma moça da China. Então vai ser um dia, acho que bem tranquilo. O mar parece muito calmo, mas aqui ainda não dá para saber direito, né? Porque a gente não saiu do porto. Mas o dia parece muito calmo, pouco vento. Tá um solzinho gostoso. Acho que vai ser bem aproveitável. Segundo dia de mergulho aqui em Okinawa. Hoje a gente veio para o norte, mais para o norte da ilha, para a região de Yomitan. Está um pouquinho nublado, mas as condições continuam boas. A gente vai fazer o nosso terceiro mergulho. Foram 2 ontem, hoje são mais 2. Hoje vamos sair aqui do barco, os corais aqui rasos, e aí vamos descendo até a profundidade, acho que só de uns 15 metros. O dia está fechado, mas o mar está bem parado, visibilidade boa. Vai! Que frio!
Esse segundo mergulho foi muito interessante. A gente viu 2 bombas não explodidas da Segunda Guerra Mundial. Além do coral mole, dos peixinhos coloridos. Foi muito bacana. Por hoje chega. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.